Olá, meu amigo do magnésio, minha amiga do magnésio, aqui no canal do YouTube ou no grupo do Facebook. Hoje nós vamos debater sobre qual tipo de magnésio é melhor. É o magnésio de malato, é o cloreto de magnésio, ou o óxido de magnésio, citrato, glicinato, enfim, qual seria o melhor tipo de malato ou cloreto. Mas primeiramente nós precisamos entender qual é a dosagem de magnésio que uma pessoa precisa e como fazer a medição dessa dosagem. Segundo a doutora americana Mildred Seelig, que morreu em 2005 aos 85 anos de idade, foi uma grande pesquisadora, contribuiu muito para o conhecimento que a gente tem hoje sobre o magnésio. É uma senhora muito especial. Ela fez estudos avançados sobre pressão arterial, doenças do coração e reversão do diabetes usando magnésio. Então, uma das últimas publicações dela, um livro que foi muito famoso, chama de Magnesium Factor. Neste livro ela fala que as pessoas precisam de 7 a 10 miligramas de magnésio elementar diariamente. Isso para cada tipo de magnésio tem uma conversão diferente. Então não é 1000 miligramas de qualquer magnésio, não é 10 miligramas de qualquer tipo de magnésio. Cada um tem uma conversão e isso dificulta muito a compreensão das pessoas. Nós vamos procurar detalhar um pouco mais sobre isso, né? Então veja bem, o ponto de partida para você escolher o tipo de magnésio que você quer e a dosagem que você precisa de cada um desses tipos de magnésio é que uma pessoa com 90 quilos de peso precisa de 630 miligramas a 900 miligramas de magnésio elementar diariamente. Uma pessoa de 60 quilos precisa de 420 a 600 miligramas de magnésio diariamente. Mas isso é de magnésio elementar. Não confunda com o peso do cloreto de magnésio. Nós vamos explicar isso mais adiante. Segundo a também americana doutora Caroline Dean, no seu livro The Magnesium Miracle, o milagre do magnésio, em inglês, se você tomar em excesso qualquer tipo de magnésio, o que vai acontecer é que ele vai te dar uma diarreia indolor temporária. Esse é o único problema do excesso de ingestão de magnésio por via oral. Uma outra forma de você ter hipermagnesemia, que seria você tomar magnésio demais, é por injeção intravenosa de sulfato de magnésio. Mas isso é só para médicos. Então aqui nós falamos de dicas de ajuda para quem não é médico, porque magnésio não é medicamento. Magnésio é um suplemento alimentar natural. Então você pode tomar à vontade, se tomar demais vai ter diarreia, se você tiver hemodiálise, pode tomar sim, mas precisa que o seu médico esteja acompanhando de pertinho você. São dosagens muito pequenas, 10 ml por dia, 20 ml por dia. Pacientes com hemodiálise devem ser atendidos e acompanhados por um médico que entenda do assunto. Não é a gente aqui que vai indicar. Não, a princípio não se indica hemodiálise, cloreto de magnésio para quem está fazendo hemodiálise. Uma coisa que a gente se pergunta é o seguinte: será que eu preciso então suplementar? Se eu tenho 60 quilos, preciso de 600 miligramas de magnésio, será que minha alimentação já não tem magnésio? Olha só, no Japão, 1 litro de água tem 90 miligramas de magnésio elementar. No Brasil, 1 litro de água tem 7 ou 8 miligramas por litro de água. Então, enquanto no Japão uma pessoa toma 2 litros de água por dia e tem 180 miligramas de magnésio, a gente toma 2 litros de água por dia e consegue 15 miligramas. A necessidade é a mesma. Precisa de 600 miligramas lá no Japão, precisa de 600 miligramas aqui no Brasil. Então, se a alimentação nossa aqui no Brasil não ajuda, a gente tem que suplementar. Porque nós temos uma verdadeira, eu diria que epidemia de
insuficiência de magnésio na população brasileira. E isso a Organização Mundial da Saúde e muitas outras entidades afirmam. Então a gente precisa, como brasileiro, suplementar, mas não só no Brasil, praticamente no mundo todo. Sempre falo o exemplo de que 100 gramas de arroz branco tem 7, 8 miligramas de magnésio. E 100 gramas de arroz integral tem 150 miligramas de magnésio. Então só se você trocar já o arroz branco pelo arroz integral, vai aumentar muito a sua ingestão de magnésio e reduzir esse déficit. Aí diz, mas se eu posso fazer um exame de sangue? Pode fazer um exame de sangue. O seu magnésio pode ser medido no sangue, vai dar de 1 a 2,60. Só que ele tem menos do que 1% do magnésio do seu corpo. Então não adianta medir o sangue, porque o sangue sempre vai ter essa medição entre 1 e 2,60. Se tiver alguém com menos que isso, a pessoa já morreu. É infarto na hora. O magnésio ele é retirado de todas as reservas que estão nos ossos e músculos, principalmente nos ossos, e vai para o sangue, para regular o batimento cardíaco. Se faltar magnésio, você vai morrer de ataque cardíaco. A palpitação, aqueles problemas cardíacos todos são falta de magnésio. Então não adianta medir o magnésio no sangue. Existe um exame de magnésio intracelular, até onde eu sei, é feito nos Estados Unidos, não sei se é feito aqui no Brasil. Mas enfim, você toma o magnésio. Quanto mais magnésio você tomar, mais benefício você vai ter. Se você tomar demais, vai dar diarreia. Então não se preocupe em fazer o exame de sangue para ver se tem o magnésio mais ou menos, não vai te dizer nada. Se nós já temos 116 benefícios documentados da suplementação com magnésio, um desses benefícios vai acertar você. Então veja bem, o problema, voltando, você 60 quilos precisa de 420 a 600 miligramas de magnésio por dia. Os exames de sangue não dizem muito. Se você tomar demais, o máximo que vai acontecer é uma diarreia, então você diminui a dosagem e aí vai estabilizar seu intestino. O problema é que cada tipo de magnésio tem uma conversão para você saber quantos miligramas de magnésio realmente tem ali. O primeiro tipo deles, por exemplo, é o cloreto de magnésio, é o mais abundante, o mais conhecido. Né? Você pega 33 gramas, dilui em 1 litro d'água e toma 3 copinhos de 50 ml por dia, ou 2 copinhos, dependendo do seu peso e da tolerância do seu intestino. O cloreto de magnésio tem apenas 12% de magnésio elementar. Então uma cápsula de 500 mg de cloreto de magnésio tem apenas 60 mg de magnésio elementar. Se essa pessoa precisa de 600 mg, vai precisar de 10 cápsulas por dia, conforme a gente já falou em outro vídeo aí no canal. Não vale a pena, acaba saindo muito caro. O cloreto de magnésio diluído em água é a mesma coisa. Um copinho de 50 ml tem 198 miligramas de magnésio elementar. Pegou 33 gramas, diluiu 1 litro d'água, tirou um copinho de 50 ml, aquele copinho de cafezinho descartável, ali tem 198 miligramas de magnésio elementar. Então, 3 copinhos vai te dar 600 miligramas. 600 miligramas dá para pessoas entre 50 e 90 quilos, mais ou menos, porque existe uma variação conforme a sua alimentação. Então, o cloreto de magnésio entrega 12% de magnésio, fazendo essa conversão. O magnésio dimalato varia um pouco entre um fabricante e outro, mas eles têm em média 18% de magnésio elementar, o restante ácido málico. Então, uma cápsula de 1.300 miligramas de magnésio dimalato tem em média 230, 220 miligramas de magnésio elementar. Então, uma pessoa de 60 quilos precisaria tomar de 2 a 3 cápsulas de magnésio dimalato de 1.300 miligramas. Atenção, se forem cápsulas de 500 miligramas de magnésio dimalato, ela só tem 18% de 500 miligramas, ela só tem 90 miligramas de magnésio elementar. Então, se você estiver tomando aquelas cápsulas, tem muito no Brasil de 400 e 500 miligramas, você vai ter que tomar 7 cápsulas mais ou menos dessa por dia. Então, vai sair bem caro. O óxido de magnésio tem 60% de magnésio elementar. Uma pessoa de 60 quilos precisa apenas de 2 cápsulas de óxido de magnésio, 500 miligramas. Eu acho um excelente custo-benefício. Tem menos absorção no seu organismo, mas como cada cápsula de 500 miligramas entrega 300 miligramas de magnésio elementar,
ela consegue ter muito resultado. Você vê que se você tomar mais do que 3 cápsulas de 500 miligramas, tomar a quarta, por exemplo, vai te dar diarreia na hora. Isso significa que ele está entregando muito magnésio para o seu organismo. Outras formas menos comuns de magnésio, que são menos comuns, também tem cada uma sua própria conversão. Eu não vou aqui discorrer sobre todas elas. O L-treonato tem uma conversão, o glicinato tem outra, o citrato tem outra, o sulfato tem outra. Mas qual que é a indicação, então, de cada tipo de magnésio? Tudo bem, entendi. Cada magnésio é uma quantidade diferente de cápsulas, a gente já falou a quantidade. Agora eu queria saber o seguinte, o magnésio de malato é mais indicado para quê? O óxido é para quê? O cloreto é para quê? Então vamos lá. Primeiro, o magnésio de malato é uma combinação de ácido málico com magnésio. 82% ácido málico, 18% magnésio. O ácido málico dá muita disposição. Ele participa do ciclo de Krebs, que converte ADP em ATP, adenosina difosfato em adenosina trifosfato. Isso gera energia, dá disposição e é altamente indicado o magnésio de malato para pessoas com depressão, com desânimo, fadiga, cansaço, falta de disposição, síndrome do pânico e fibromialgia. É a principal indicação do dimalato. Também indicado para pessoas que não aguentam o gosto do cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio é um gosto ruim no começo, de água de coco estragada. E aí algumas pessoas abandonam. Não, eu não vou tomar mais isso porque o gosto é ruim demais. Então tome o magnésio de malato ou o óxido de magnésio, mas não deixe de tomar por causa do gosto do cloreto. Depois de alguns meses tomando cloreto de magnésio, você não vai sentir mais diferença entre a água do cloreto de magnésio e a água comum, a diferença vai ser mínima, a gente quase não percebe. Eu que já tomo há 4 anos, diariamente, não consigo perceber a diferença mais. É incrível isso. Então, pessoas que têm problema com o gosto do cloreto de magnésio, pessoas que têm doenças de estômago, como acidez, úlcera, gastrite, síndrome do intestino irritável, essas pessoas se dão melhor com magnésio de malato, porque o cloreto de magnésio tem ácido clorídrico que aumenta a irritação no estômago nos primeiros 2, 3 meses. Então você pode começar com magnésio de malato se você tem algum desses problemas no estômago, inclusive refluxo, por exemplo, o magnésio de malato é mais indicado. O segundo tipo, mais abundante, mais famoso, é o cloreto de magnésio. É o elementar, é o mais básico. Tem autores que dizem que só se deve tomar o cloreto de magnésio. No Brasil é altamente abundante, ele é extraído da água do mar, assim como tira o sal, tira o cloreto de magnésio. É indicado para todas as pessoas, mas especialmente indicado para pessoas que têm dificuldade de fazer a digestão. Porque o cloreto de magnésio é 12% magnésio e 88% ácido clorídrico, na verdade cloreto, que vai se transformar em ácido clorídrico no seu intestino, no seu estômago, no estômago. Então, se você toma o cloreto de magnésio após o almoço, ele vai ajudar a fazer a digestão. Tem pessoas constipadas, com dificuldade de intestino preso, cloreto de magnésio é o mais indicado. Intestino preso, cloreto de magnésio. Dificuldade de digestão, cloreto de magnésio. Sabe aquele dia que você vai para um churrasco, num domingo, come pra caramba, ou come uma feijoada, fica com a barriga desse tamanho, toma um cloreto de magnésio que é uma benção. Vai fazer a digestão rapidamente. Então, é mais indicado para quem tem essa dificuldade no estômago. Mas qual é a contraindicação? Mais uma vez, se você tem úlcera, gastrite, síndrome do intestino irritável, é melhor você tomar o cloreto de magnésio sempre de estômago cheio, nunca com estômago vazio, porque ele vai aumentar a acidez. Então, se você tiver que tomar o cloreto, tome de estômago cheio, ou então tome outro tipo de magnésio, como a gente recomenda o óxido de magnésio ou o de malato. O terceiro é o óxido de magnésio, que na minha opinião é o melhor custo-benefício de todos os tipos de magnésio. Basta 2 a 3 cápsulas de 500 mg por dia, não é aquelas de 250 mg não, é de 500. É 2 a 3 cápsulas de 500 mg.
ele acaba custando muito barato. Você pode levar no trabalho, você pode levar em viagem, você pode tomar em outros lugares, pode colocar na bolsa, um cloretinho daquele tem 100 cápsulas, custam R$60, vale muito a pena, dura para 2 meses. E é fácil de regular, 3 doses, 2 doses, 1 dose por dia. Muitas pessoas tomam apenas 1 dose por dia, porque a segunda já solta o intestino. Então, eu acho muito bom o óxido de magnésio. Houve um estudo que se propagou na internet, que foi feito no passado, onde fizeram uma avaliação. A pessoa tomava um tipo de magnésio, 1 hora depois tiravam um exame de sangue e viam o nível de sangue, de magnésio no sangue daquela pessoa. E fizeram uso com cloreto, fizeram com dimalato, fizeram com glicinato, fizeram com citrato e fizeram com óxido de magnésio. E de todos os tipos de magnésio, 1 hora depois desse estudo, quem tomou óxido de magnésio foi a pessoa que teve, o grupo de pessoas que tomou óxido de magnésio tinha menor concentração de magnésio no sangue do que todos os outros. Então isso levou à conclusão, os pesquisadores, de que o óxido de magnésio tinha menor absorção no organismo. Mas isso foi questionado por um outro grupo de pesquisadores e eles refizeram o estudo e continuaram medindo 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas depois de tomar o magnésio e viram que o óxido de magnésio, 6 horas após a ingestão do magnésio, ainda estava aumentando a quantidade de magnésio no sangue das pessoas. E concluíram que o óxido de magnésio tem liberação mais lenta de magnésio, porém entrega mais magnésio ao final do que os outros tipos de magnésio. Então isso foi é por isso que se fala às vezes, o óxido de magnésio tem pouca absorção. Foi por causa desse estudo, desse primeiro estudo, que não levou em conta um espaço maior de tempo para a medição do magnésio entregue no organismo das pessoas. Então é importante falar isso e justiça seja feita ao óxido de magnésio, né? E finalmente, para concluir este vídeo, ficam as palavras da doutora Carolyn Dean em um vídeo existente no YouTube, com uma entrevista com uma pesquisadora, numa entrevista numa reportagem americana. Infelizmente está em inglês o vídeo, mas ela fala assim: não existe tipo certo ou errado de magnésio. Existe o melhor tipo de magnésio para você. Experimente os diversos tipos e veja aquele com o qual você se sente melhor. Esse é o melhor tipo de magnésio, aquele que deu mais certo com você. Ok? Gente, espero ter ajudado. Tamo junto, saúde para todos. Tchau, tchau. Obrigado.